Quero cumprimentar cada jornalista aqui presente, cada companheiro e companheira. Dizer para vocês que o que eu vou falar aqui é um sentimento. É um sentimento de quem conhece a importância da imprensa regional, porque moro numa pequena cidade do interior chamada São Bernardo do Campo, que tem quase 800 mil habitantes, é uma cidade muito rica, mas que os chamados grandes jornais penetram lá bem menos do que o jornal regional da nossa cidade. E o dia que as pessoas aprenderem a importância da imprensa regional, eu acho que nós teremos resolvido um dos problemas de comunicação no nosso país. Por isso, eu quero dizer para vocês que é sempre um prazer dialogar com os jornalistas e empresários da imprensa regional brasileira. Por isso, eu quero agradecer o convite da Associação dos Diários do Interior do Brasil para participar deste congresso. Os que governavam antes de nós diziam que era preciso esperar o país crescer para só depois distribuir a riqueza. Mas nem o país crescia o necessário e nem se distribuía a riqueza. Nós invertemos essa lógica perversa, adotando um modelo de desenvolvimento com inclusão social. Para isso, criamos o Fome Zero e o Bolsa Família, que é hoje um exemplo de combate à pobreza levado pela ONU em muitos países do mundo. Adotamos uma política de valorização permanente dos salários e de expansão do crédito, que despertaram a força do mercado interno e, ao mesmo tempo, garantimos a estabilidade controlando a inflação e reduzindo a dívida pública brasileira. O resultado, vocês conhecem. 36 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza, 42 milhões alcançaram a classe média e mais de 20 milhões de empregos foram criados nesse país. O Brasil não é mais um país acanhado e vulnerável. Não é mais um país que seguia como um cordeirinho a política externa ditada de fora. Não é só o país do futebol ou do carnaval, embora tenhamos orgulho da alegria e do talento do nosso povo, tanto no carnaval quanto no futebol. O Brasil tornou-se um competidor global e isso incomoda muita gente, contraria interesses poderosos. A imprensa cumpre o importante papel de traduzir essa nova realidade para a população. E isso não se faz sem uma imprensa regional fortalecida, voltada para aquela grande parcela do país que não aparece nas redes de TV. Todo governo democrático tem a obrigação de prestar contas de seus atos à sociedade e tem a obrigação de divulgar os serviços públicos à disposição da população. A publicidade oficial é um instrumento dessa divulgação que se faz em parceria com os veículos de imprensa, desde a maior rede nacional até os jornais do interior profundo do nosso país. Uma das mudanças mais importantes que fizemos nesses 11 anos foi democratizar o critério de programação da publicidade oficial. Quero recordar que esta medida encontrou muito mais resistência do que poderíamos imaginar, embora ela tenha sido muito importante para aumentar a eficiência da comunicação do governo. Essa medida foi também uma questão de justiça, para reconhecer a importância do interior no desenvolvimento do nosso Brasil. Quando o companheiro Luiz Buxiguem, que era o ministro da SECOM em meu primeiro mandato, começou a democratizar a publicidade oficial, muita gente criticou e muita gente foi contra. As agências de publicidade, os programadores de mídia e os representantes dos grandes veículos achavam que era uma mudança desnecessária. Reclamaram quando o ministro Luiz Dulce incluiu a imprensa regional na programação de publicidade do governo federal. E reclamaram ainda mais quando o ministro Franklin Martins aprofundou a política de democratização da publicidade, abrangendo inclusive as empresas estatais. Diziam que para falar com o Brasil bastava anunciar nos jornais de circulação nacional e nas redes de rádio e TV.
Hoje é fácil ver como estavam errados, pois a imprensa regional está cada vez mais forte. São 380 diários que circulam 4 milhões de exemplares por dia, de acordo com os dados já formados aqui pelo presidente da ADI Brasil. Isso ocorre porque temos políticas que levam o progresso e inclusão social ao interior do país. Só para se ter uma ideia, de cada 3 empregos criados no ano passado, 2 se encontram em cidades do interior e apenas 1 nas regiões metropolitanas do nosso país. Eu poderia dizer, nunca antes o governo federal investiu tanto no desenvolvimento regional para combater desequilíbrios injustos e injustificáveis. Nunca antes a relação entre o governo federal, os estados e as prefeituras foi tão republicana quanto nesses 11 anos. E são os jornais do interior, e não os veículos considerados nacionais, que traduzem essa verdadeira realidade. Quando chegamos ao governo, a publicidade oficial era veiculada em 249 rádios e jornais. Em 2009, o governo federal já estava anunciando em 4.692 rádios e jornais de todo o país do interior. Pediram-me para contar aqui uma experiência com a imprensa regional no período em que fui presidente da República. E eu vou contar o que aprendi comparando a cobertura da imprensa regional com a que fazem os chamados grandes jornais. Quando Luz para Todos chega numa localidade rural ou numa periferia pobre, está melhorando a vida daquelas pessoas e gerando empregos. Isso é uma notícia importante para os jornais da região. Os grandes jornais nunca deram valor ao Luz para Todos, mas quando o programa superou todas as expectativas e alcançou 15 milhões de brasileiros e brasileiras, um desses jornais deu na primeira página: 1 milhão de brasileiros ainda vivem sem luz. Está publicado, não é invenção minha. Onde é que estava esse grande jornal quando 16 milhões de brasileiros não tinham energia elétrica? Quando chega o momento de plantar a próxima safra, são os jornais regionais que informam sobre as datas, os prazos, os juros e as condições de financiamento nas agências bancárias locais. Mas na hora de informar a sociedade que em 11 anos o crédito agrícola passou de 30 bilhões para 157 bilhões, o que a gente lê num grande jornal é que a inflação pode aumentar, porque o governo está expandindo o crédito. Quando uma agência bancária da sua cidade recebe uma linha do BNDES para financiar a compra de tratores e veículos pelo Mais Alimentos, vocês sabem que isso aumenta a produtividade e aquece o comércio local. É uma boa notícia transmitida pelos jornais regionais. Mas quando o programa bate o recorde de 60 mil tratores e 50 mil veículos financiados, a notícia em alguns jornais é que o governo está pressionando a dívida interna bruta. Quando nasce um novo bairro na cidade, construído pelo programa Minha Casa Minha Vida, essa é uma notícia local muito importante. Mas um programa que contratou 3 milhões de unidades e já entregou mais da metade, só aparece na TV e nos grandes jornais se eles encontrarem uma casa com goteira ou um caso qualquer de vizinho. Quando o governo federal inaugura um hospital regional, isso é manchete nos jornais de todas as regiões de todas as cidades daquela região. O mesmo acontece quando chega uma ambulância do SAMU ou um posto do Brasil Sorridente. Mas lendo os grandes jornais, é difícil ficar sabendo das quase 300 UPAs, das 3 mil ambulâncias do SAMU e mais de 1.000 consultórios odontológicos que foram abertos por todo o país nesses 11 anos, do farmácia popular e de tantas outras coisas feitas. A maior cobertura de políticas públicas que os grandes jornais fizeram neste período
foi para apoiar o fim da CPMF, que tirou 50 bilhões anuais do orçamento da saúde. Quando sua cidade recebe profissionais dos mais médicos, vocês sabem o que isso representa para os que estavam desatendidos. Vão entrevistar os médicos, apresentar à população. Mas quando 15 mil profissionais vão atender 50 milhões de pessoas no interior deste país, a imprensa nacional só fala daquela senhora que abandonou o programa por razões políticas ou daquele médico que foi falsamente acusado de errar uma receita. Quando o novo campus universitário é aberto numa cidade do interior, os jornais da região dão matéria sobre os novos cursos, as vagas abertas, debatem o currículo, acompanham o vestibular e enaltece o fato. Lendo alguns grandes jornais, é difícil ficar sabendo que nesses 11 anos foram criadas 18 universidades federais novas e abertos 146 novos campos universitários pelo interior desse país. É nos jornais do interior que se percebe a mudança na vida de milhões de jovens, porque eles não precisam mais sair de casa para deixar para trás a família e os valores para cursar uma universidade. O número de universitários no Brasil dobrou para 7 milhões, graças ao ProUni, ao ReUni e ao FIES. Os grandes jornais não costumam falar nisso, mas são capazes de fazer um escândalo quando uma prova do Enem é roubada dentro de uma gráfica, que por sinal era de um dos maiores jornais que criticaram o Enem. Quando uma escola técnica é aberta numa cidade do interior, essa é uma notícia muito importante dada pelos jornais regionais para os jovens e para seus pais, e vai sair com destaque em toda a região. Quando eu informo que nesses 11 anos já inauguramos 365 escolas técnicas, 2,5 vezes o que foi feito no século passado, os grandes jornais dizem apenas que o Lula exaltou o governo do PT e voltou a atacar a oposição. Quando chega na sua cidade um ônibus, um barco ou um lote de bicicletas para transportar os estudantes da zona rural, essa certamente é uma notícia extraordinária para a imprensa regional. O programa Caminho na Escola já entregou 17 mil ônibus, 200 mil bicicletas e 700 embarcações para transportar 2 milhões de alunos em todo o país. Mas só aparece na TV se faltar combustível ou se o motorista de ônibus não tiver habilitação. Eu costumo dizer que parte dos grandes jornais me tratam muito bem e vocês sabem disso. Mas eu gostaria mesmo é que mostrasse as mudanças que ocorrem todos os dias em todos os cantos deste país. Queridas amigos e queridos amigos, quanto mais distante estiver da realidade, mais vai errar num veículo de comunicação. Basta ver o que anda publicando sobre o Brasil a imprensa econômica e financeira do Reino Unido. O país deles tem uma dívida de mais de 90% do PIB, com índice recorde de desemprego. Mas eles se preocupam em escrever que o Brasil, com uma dívida líquida de 33% do PIB, é uma economia frágil. E eu não posso aceitar a ideia de que uma economia frágil, que eu não posso conhecer uma economia frágil com reserva de 377 bilhões, a inflação controlada, investimentos crescentes e vivendo num pleno emprego que nós nunca vivemos nesse país. Escrevem que os investidores não confiam no Brasil, mas omitem que somos um dos 5 maiores destinos globais de investimento externo direto, à frente de qualquer país europeu nos últimos 4 anos. Dizem que perdemos o rumo e devemos seguir o exemplo de países obedientes à cartilha deles, mas esquecem que desde 2008, quando o mundo destruiu 62 milhões de postos de trabalho, o Brasil criou mais de 10 milhões de empregos com carteira profissional assinada.
O que eu lamento é que alguns jornalistas brasileiros fiquem repetindo notícias erradas que vêm de fora como um boneco de ventríloco. Isso é ruim para a imprensa, porque o público sabe distinguir o que é realidade e o que não é, do que não é. Alguns jornalistas dos grandes veículos passaram o ano de 2013 dizendo que a inflação ia estourar, mas ela caiu. Passaram o ano dizendo que a inadimplência ia explodir, mas ela também caiu. Diziam que o desemprego ia crescer, e nós terminamos o ano com a menor taxa de desemprego da nossa história. Chegaram até a dizer que o Brasil entraria em recessão, mas a economia cresceu 2,3% numa conjuntura internacional muito adversa e muito difícil. E é de se perguntar quantos países do G20 cresceram mais do que o Brasil nesse período. Eu gostaria que alguns companheiros desses jornalistas viajassem pelo interior do país, conhecessem melhor a nossa realidade, estudassem um pouco mais de economia antes de repetir previsões pessimistas que não se confirmam. Eu vou continuar defendendo a liberdade de imprensa e o direito de opinião, porque sei que, mesmo quando erra, a imprensa livre é protagonista essencial de uma sociedade democrática. Queridas amigos e queridos amigos, a democracia é o único sistema que permite transformar um país para melhor. E ela não existe sem que as pessoas participem diretamente da vida política. Por isso digo sempre aos jovens, se querem mudar a política, façam política. E façam de um jeito melhor, diferente. Negar a política é o caminho mais curto para abolir e acabar com a democracia. Aprimorar a democracia significa também garantir ao cidadão o direito à informação correta e ao conhecimento da diversidade de ideias numa sociedade plural. Esse tema passa pela construção do marco regulatório da comunicação eletrônica, conforme previsto na Constituição de 1988. O Código Brasileiro de Telecomunicações é de 1962, quando no país inteiro havia apenas 2 milhões de aparelhos de TV. Como diz o ministro Franco Martins, havia mais televizinhos do que televisores no país, na última regulamentação. É de um tempo em que não havia rádio FM, não havia computadores, não havia internet. De um tempo em que era preciso marcar hora para fazer um simples interurbano. No Brasil de hoje, é preciso garantir a complementariedade de emissoras privadas, públicas e estatais, promover a competição e evitar a contaminação do espectro por interesses políticos, estimular a produção independente e respeitar a diversidade regional do país. Uma regulação democrática vai incentivar os meios de comunicação de caráter comunitário e social, fortalecer a imprensa regional, ampliar o acesso à internet de banda larga. Por isso, foi tão importante aprovar o Marco Civil da Internet. Este é o desafio que se apresenta aos meios de comunicação, seus dirigentes e seus profissionais desse novo Brasil. O desafio de ser relevante num país com uma população cada vez mais educada, com um nível de renda que favorece a independência de opinião e com acesso cada vez mais amplo a outras fontes de informação. Por isso, eu quero cumprimentar a ADI Brasil, mais uma vez, pela realização desse congresso e dar os parabéns aos seus associados que levam notícias para a população do interior desse imenso país, sem a contaminação ideológica de alguns meios de comunicação desse país. Muito obrigado.